Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. A resistência de Mardoqueu. Pela graça de Deus, estamos começando mais uma lição e a lição 8 trata da resistência de Mardoqueu. Os objetivos dessa lição são, primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu de uma conspiração contra o rei. Houve uma conspiração contra o rei Assuero e Mardoqueu descobriu essa conspiração. Segundo ponto, abordar a exaltação de Amã pelo rei. Um novo personagem surge na história, Amã, o Agagita. E até o terceiro objetivo, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. O nosso textuário diz assim: então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Esther capítulo 3, versículo 3. Verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A estrutura da nossa lição. Depois da introdução, primeiro ponto, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Nesse ponto vamos falar um pouco sobre os bastidores do poder, né, as intrigas, os sentimentos facciosos, ressentimentos que acontecem nos bastidores do poder. Depois, no segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. E o terceiro ponto, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. São os 3 pontos da nossa lição. Na nossa introdução, da nossa lição de hoje, nós vamos ver que a ascensão, houve a ascensão ao trono, foi celebrada com grande festa, como vimos na lição anterior, com o casamento de Esther com o rei Assuero. E depois dessa coroação, a Bíblia vai tratar aqui de um outro episódio intermediário, que é uma conspiração
Dois dos guardas do rei, 2 eunucos do rei, tramaram um plano, ou arquitetaram um plano para assassinar o rei Assuero. E Mardoqueu tomou conhecimento desse plano, levou ao conhecimento de Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. O rei Assuero mandou investigar e descobriu que era verdadeiro, e mandou enforcar os 2 conspiradores, né? E isso foi escrito no livro dos Atos do Reino, no livro das Crônicas. Todos os reis antigos, ou a grande maioria dos reis antigos, nas várias culturas e civilizações, tinham o costume de escrever as crônicas. As crônicas eram os fatos do cotidiano do palácio, né? Os fatos mais importantes da vida palaciana, da vida do reino, eram escritos em livros, os livros das crônicas dos reis. A Bíblia cita, inclusive a Bíblia tem 2 livros, que são livros chamados livros das crônicas. E esse fato, então, ficou escrito. O que a gente pode considerar aqui, e o primeiro ponto trata disso. Primeiro, a questão dos bastidores do poder. A gente tira como lição aqui o cuidado que a gente tem que ter nos bastidores do poder. Em todo tipo de poder, existe entre ali os liderados, pode surgir algum tipo de sentimento ruim, contrário, né, de um ressentimento, enfim, e pode suscitar uma rebelião. Na igreja do Senhor Jesus não pode acontecer, né? O verdadeiro servo de Deus não conspira contra o seu líder. Se ele tiver uma opinião, que ele for pedido a opinião, ele transmite a opinião com respeito e com sinceridade, mas ele não age com sentimento faccioso, com ressentimento, e conspira para tirar o líder do poder. Infelizmente, a gente às vezes assiste a alguns episódios não agradáveis num ambiente eclesiástico, onde grupos se levantam contra a liderança espiritual, e às vezes de maneira muito rasteira, muito subterfúgia, e isso fragiliza a igreja, né? E dá um péssimo exemplo, inclusive, perante a sociedade. O que a igreja tem que fazer é se submeter e orar a Deus. É claro, repito, se alguma opinião for solicitada, dá-se a opinião, que nós não pensamos igual, né? Nem todos pensam de forma igual, isso é normal. Então, opiniões divergentes nós temos. A Bíblia, aliás, a palavra de Deus não exige que nós tenhamos o mesmo pensamento. Exige ou requer que tenhamos o mesmo sentimento. De sorte, sintais o mesmo, como Paulo escreveu lá aos Filipenses, né? Que eles deveriam sentir a mesma coisa. Sentir a mesma coisa é ter o mesmo propósito. Então, o nosso propósito tem que ser o mesmo. Mas, às vezes, para alcançar esse propósito, nós temos pensamentos diferentes. Às vezes, um pensa que para alcançar aquele propósito tem que ser por um caminho, outro pensa que tem que ser por outro caminho, e assim por diante. Pensar diferente, isso aí é perfeitamente aceitável. Até porque a palavra de Deus diz que é na multidão dos conselheiros ou dos conselhos que há sabedoria. Se a sabedoria é tirada de opiniões diferentes, é porque as opiniões diferentes são importantes. Então, nesse ponto, vale destacar para a liderança, porque o fato de um liderado pensar diferente em alguma coisa, mas se ele pensa com respeito e se ele expressa esse pensamento de maneira franca, respeitosa, com boa intenção, esse pensamento não pode ser repelido, porque a intenção é boa, a motivação é nobre, o propósito é o mesmo. Então, a gente não pode querer que todo mundo pense igual a gente. Agora, o propósito tem que ser o mesmo, né? Nós estamos no reino de Deus, todos devemos desejar a expansão, o crescimento do reino de Deus, que a obra de Deus cresça, ainda que nós podemos ter, ainda que tenhamos opiniões, pensamentos diferentes. Vamos convergir, vamos ouvir as ideias diferentes e vamos extrair o que é melhor, vamos procurar colocar em prática. Mas lá em Suzã não foi o que aconteceu, né? Os conspiradores
planejaram matar o rei Assuero. E Mardoqueu tomou conhecimento. Tomando conhecimento, levou ao conhecimento da rainha, e a rainha levou ao conhecimento do rei. Aí aqui nós aprendemos uma outra grande lição, que é a investigação, né? É o segundo subtópico da nossa lição. O rei Assuero demonstrou aqui muita prudência. Diz o texto bíblico assim: e inquiriu-se o negócio, e se descobriu. Ou seja, o rei, ele não valeu-se apenas da informação. Ele usou a informação e investigou se era verdadeiro. Quantos erros são tomados quando se precipita? Né? Lideranças de departamentos, né? Às vezes até os próprios pais recebem uma informação acerca de um filho, uma filha, e já tomam uma decisão precipitada. Né? Existe até uma história muito antiga dos 3 conselhos. Né? O professor pode até pesquisar e de repente ilustrar a sua aula com a história dos 3 conselhos. Né? E um dos conselhos é não tomar decisão precipitadamente. Né? E sobretudo quem lidera e quem exerce o poder, é preciso ter cuidado para não tomar decisão de maneira precipitada. E aqui Assuero nos dá uma boa lição, um bom exemplo, porque ele mandou investigar. Ele recebeu a informação de uma fonte confiável, que era a própria rainha, que recebera de outra fonte confiável, que era o seu tio. Mas o rei, para não cometer injustiça, mandou investigar. Aí o inquérito, né? Aqui nós temos a figura do inquérito, diz o texto: inquiriu-se o negócio. Para isso existe o inquérito. Outra lição que a gente aprende aqui, e aí tem a ver com os meios de comunicação, com as notícias, né? Às vezes a gente ouve uma notícia acerca de um fato e essa notícia atribui crime a uma pessoa. E a gente já condena essa pessoa. O cristão não é conveniente que uma pessoa sábia haja desse jeito. É preciso ter uma investigação. No direito existem 2 princípios, né, chamados de contraditório e ampla defesa. Nós temos que ter cuidado. Aqui houve um inquérito, foi instaurado um inquérito no palácio. Certamente não foi de maneira formal, mas houve um procedimento e o negócio foi descoberto. Então nós temos que ter paciência. Às vezes na igreja, né, alguém tem uma informação e já quer que o pastor tome uma atitude. Não é o papel do pastor. O pastor vai analisar primeiro, vai orar, vai ouvir outras fontes e vai tomar a decisão que ele precisar tomar. Outra coisa que a gente precisa aprender, outra lição é: quem transmite a informação tem que se limitar a transmitir a informação. O líder, ele usa a informação, ele que processa a informação e usa a informação da maneira que ele achar mais conveniente. Às vezes um liderado dá a informação ao líder e já quer dizer que o líder tem que fazer. Não foi o que Esther fez. Esther diz: olha, rei, foi descoberta uma conspiração, né? Deu o nome dos conspiradores, né? Bigtan e Teres, eles estão conspirando, querendo te matar. E ele então teve o cuidado de inquirir o negócio, fez uma investigação, descobriu que era verdadeiro e depois que descobriu que era verdadeiro, tomou a medida que era cabível de ser tomada. Então há muita coisa a se aprender aqui nesses fatos. O terceiro subtópico fala sobre o registro dos fatos. Aí nós já falamos um pouco sobre isso. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam então arquivadas para serem consultadas. E é o que aconteceu com Mardoqueu, né? Ele teve o registro daquela atitude louvável dele registrada. Só que ele não recebeu nenhuma recompensa por causa daquilo. Outra lição a gente aprende aqui, né? Nós vamos verificar lá na frente que esses fatos virão à tona. Então, às vezes a gente faz alguma coisa esperando recompensa. Não foi o que Mardoqueu fez. Ele revelou o plano ardiloso, né, e permaneceu na mesma função dele, né, como servo do rei, trabalhando à porta do palácio do mesmo jeito.
e não esperou e muito menos buscou uma recompensa pela sua atitude. Ele ficou aí como um herói esquecido, né? Na verdade, um herói aparentemente esquecido, porque isso estava registrado também diante de Deus. E no tempo certo, Mardoqueu receberia a recompensa pela atitude que ele havia tomado. O segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. Aqui surge um novo personagem na história, né? Aliás, ele surge na história de uma maneira assim inesperada. Diz aqui que depois dessas coisas, ou seja, depois de ser descoberta aquela conspiração e os conspiradores terem sido enforcados, o rei Assuero engrandeceu Amã. Então aqui também é uma coisa, um paradoxo. E nesse ponto é outra lição espiritual que a gente tira. Mardoqueu era o herói. Mardoqueu descobriu um plano, mas Amã surgiu do nada e foi exaltado. Quando o nosso coração não está preparado por Deus, a gente não entende e não aceita esse tipo de ocorrência, né? Há algumas pessoas que às vezes se consideram merecedoras. Diz, não, eu que merecia essa posição, eu que merecia esse cargo. Por que está elevando Amã? Mardoqueu poderia ter pensado isso, mas ele não pensou, a Bíblia não registra e nós entendemos que ele não pensou. Mas isso aqui serviu de um paradoxo e nós precisamos aprender essa lição. Às vezes, algum momento da nossa vida que aparentemente, né, poderíamos receber algum reconhecimento e uma outra pessoa recebe. O que a gente tem que fazer? Ficar feliz, né? Pelo sucesso da outra pessoa e não ficar entristecido. Aliás, ver o sucesso de outras pessoas é um grande teste, né, para o que há no nosso coração. Nós nos alegramos com o sucesso dos outros ou nós nos entristecemos? Se nos alegramos, glória a Deus. Se nos entristecemos com a exaltação de outro, temos que orar a Deus para que Ele mude o nosso coração, para que Ele transforme o nosso coração, tirando o orgulho, né, do coração. Algumas pessoas tomam grandes prejuízos na vida. Por quê? Porque elas acreditam que elas merecem mais do que elas têm. Elas merecem mais. E algumas até dizem que merecem mais. E quando a pessoa pensa que merece mais, ela recebe menos, né? Agora, quando a pessoa pensa que ela merece menos, ela recebe mais. Porque essa é a lei que impera no reino de Deus. E nesse caso aqui, Amã, né, surge e é exaltado. Esse Amã, a Bíblia identifica ele como Agagita, diz aqui o texto, Amã, filho de Amedata, o Agagita. Interessante que os estudiosos do Antigo Testamento consideram que Amã seria descendente do rei Agag, né? Rei dos Amalequitas, aquele que foi morto, né, nos dias do rei Saul e Samuel. E algumas versões da Bíblia trazem já no texto que ele seria um descendente de Agag, né? Se Amã era descendente de Agag, aí nós podemos ter aqui um outro problema, né, que a gente trata no livro de apoio, né, e a gente trata também aqui na revista, que é o problema das inimizades intergeracionais, né? As inimizades intergeracionais. O terceiro ponto nós tratamos sobre isso. Primeiramente, reverenciado por todos, que foi a ordem que o rei Assuero, né, deu a todos os seus servos, que todos tinham que se inclinar perante Amã, né? E Mardoqueu não vai se inclinar, certamente por uma convicção pessoal, talvez até espiritual. Não que haja proibição na Bíblia para os judeus reverenciarem as autoridades. Muito pelo contrário, nós encontramos vários exemplos na Bíblia de judeus reverenciando autoridades. Alguns entendidos, estudiosos,
acreditam que talvez Mardoqueu não aceitasse se inclinar para Amã, porque talvez a figura de Amã estivesse sendo cultuada, talvez até como um semideus, né? Estivesse havendo uma espécie de idolatria a Amã. E aí o judeu não poderia ceder, porque só adorava e só adora o judeu ortodoxo, né? Só adora o Deus de Israel. Então não iria se prostrar diante de qualquer outra figura. Pode ser que esta tenha sido a razão de Mardoqueu não se inclinar perante Amã. Então, aqui no terceiro ponto, né, subtópico da nossa lição, nós falamos sobre a questão das inimizades geracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, inclusive, né? O que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vinganças entre famílias, como nos casos do filho de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia, né? Além da Bíblia, a história secular apresenta muitos exemplos de conflitos, né, alimentados e repetidos ao longo de muitos anos. Tribos, famílias que às vezes vão se matando, né, os descendentes vão perpetuando os conflitos, né, às vezes por problemas morais, por disputas econômicas, disputas de terras, por exemplo, algumas regiões do Brasil que têm disputas por terra, e às vezes os descendentes, né, vão vingando a morte dos seus ascendentes, e isso vai atravessando muitas gerações. Então é o problema aqui dessas inimizades intergeracionais. A Bíblia, todavia, nos diz que a vingança não nos pertence, né? A vingança não pode fazer parte do nosso sentimento e muito menos da nossa atitude, da nossa ação. A vingança pertence a Deus. Como filhos de Deus, nós devemos perdoar e buscar a paz. Lá no Sermão do Monte, Jesus falou que temos que amar os nossos inimigos e temos que orar por eles. Mesmo que a gente tenha oportunidade de praticar a vingança, nós temos que nos abster. Nós não podemos levantar as nossas mãos para ferir os nossos inimigos. Nesse aspecto, né, um exemplo bíblico muito clássico é o exemplo de Davi, que Davi teve oportunidades de ferir ao rei Saul, mas nunca o fez, porque ele temia, acima de tudo, a Deus, né? E ele esperava e dependia sempre de Deus. Então nós não podemos desejar a morte de nossos inimigos, né? Independente de quem quer que seja. Aliás, nós vivemos um período aí de muita confusão e de disputas, inclusive políticas, e às vezes por questões políticas se deseja a morte de pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus também diz que nós temos que orar por todos, porque Deus quer a salvação de todos os homens. Então, esse é o sentimento que o Espírito de Deus quer e pode gerar em nosso coração. Na conclusão da nossa lição de hoje, que tratou especialmente dessa resistência, né? O assunto central da nossa lição foi esse, né? A resistência de Mardoqueu. Mardoqueu não se ajoelhava, né? Diante de Amã, que era uma espécie ali de primeiro-ministro no Império Persa. Essa resistência, como nós já falamos, provavelmente era porque aquela conduta estava aí representando uma espécie, talvez, de uma atitude idolátrica, né? Mas a Bíblia não diz qual era o motivo exato dessa resistência de Mardoqueu. A conclusão diz assim: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar
a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, na conclusão da nossa lição, fica essa advertência da necessidade de termos prudência, né? Porque a gente não sabe de onde o mal pode ser intentado contra nós. No caso de Mardoqueu, aqui vai surgir aí um ódio mortal de Amã, não só em relação a ele, mas em relação a todo o povo judeu, quando Amã soube que Mardoqueu era judeu. Que o Senhor nos dê sempre as armas espirituais, o discernimento, e para que nós possamos conviver sabiamente com todas as pessoas, fazendo sempre a vontade de Deus. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula. Se podemos dar uma dica, né, para fins didáticos, um assunto que podemos debater nessa lição, seja como o cristão se comportar no ambiente de trabalho, como o cristão conviver com conflitos que podem surgir no ambiente de trabalho. Esse é um assunto que pode ser debatido e um exemplo está aí na figura de Mardoqueu e como ele vai enfrentar toda essa situação, como nós veremos ao longo das próximas lições. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.